esse exercício pede para a gente criar uma função no programa principal capaz de mesclar duas filas de números inteiros previamente ordenados e retornar uma nova fila totalmente ordenada. Uma observação importante aqui é que as filas originais passadas por parâmetro devem ficar vazias após a execução da função mesclar. Bom, para resolver esse exercício eu vou usar a seguinte lógica. Imagina aqui duas filas, né, com alguns números já ordenados, e aqui vai ser a nossa fila mesclada, a fila resultante. Então a ideia vai ser o seguinte: eu vou sempre obter o primeiro elemento de cada fila e comparar. O que for menor deles, eu vou passar para a fila mesclada e remover da fila de onde ele veio. Então, por exemplo, entre 1 e 2, o menor é 1, então eu vou passar ele para a fila mesclada e automaticamente ele é removido da fila 2. E eu continuo o processo, até que uma das filas fique vazia ou as duas fiquem vazias. Então aqui eu vou comparar 2 com 3, que são os primeiros elementos dessas duas filas. No caso, 2 é menor do que 3, então 2 vai para a fila mesclada e é removido da fila 1. Depois, então, eu vou comparar 3 com 4, 3 é menor, ele vai para a fila mesclada e sai da fila 2. E agora você pode notar que uma fila ficou vazia. Então, nesse ponto, a gente pode parar esse tipo de procedimento e simplesmente copiar todos os elementos da fila que sobrou, né, da fila que tem alguma coisa, para a fila mesclada. Então, nesse caso, eu vou passar o 4 e o 5 para a fila mesclada. Aí você pode observar que as duas filas ficaram vazias e a fila mesclada contendo todos os elementos das filas anteriores, só que agora todos de forma ordenada. Okay? Então, para resolver esse problema, eu vou precisar da biblioteca da fila, que já está implementada. Eu vou colocar o código aqui na descrição do vídeo. Então, eu vou criar a minha função mesclar. Vai ser uma função que retorna uma fila, né, mesclada e ordenada. Vou chamar essa função de mesclar fila. E essa função, ela recebe duas filas por parâmetro. Vou chamar uma de F1 e a outra de F2. Tá? Então, o procedimento aqui é bem parecido com o que eu descrevi lá nos slides. Enquanto as duas filas, né, F1 e F2 não estão vazias, eu vou usar a função que está vazia para verificar se a fila está vazia. Então, enquanto a fila F1 não está vazia e a fila F2 não está vazia, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o primeiro elemento de cada fila e aquele que for menor eu vou transferir para a fila mesclada, remover da fila original de onde saiu aquele elemento. Então, antes de fazer esse procedimento, eu vou criar uma instância da minha fila mesclada aqui, eu vou chamar de FM, que será a minha fila mesclada. Criar essa fila, tá? E aqui o procedimento é bem simples. Se eu usar a função obter início para pegar o primeiro elemento da fila F1, se o primeiro elemento da fila F1 for menor do que o primeiro elemento da fila F2, então o que eu vou fazer? Eu vou inserir na minha FM, a fila mesclado, o resultado da remoção na fila F1. Como é uma fila, todo elemento é removido apenas do início. Então, essa função remover vai tirar o primeiro elemento da fila F1 e retorná-lo. E esse retorno vai ser usado na função inserir, para poder colocar esse elemento na fila mesclada. Tá? Se não, ou seja, se no caso o elemento da fila F1 é maior ou igual ao elemento da fila F2, então quem vai para a fila mesclada é o elemento da fila F2. Então, aqui o procedimento é bem simples. Aqui eu removo da fila F1, aqui eu removo da fila F2 e insiro sempre na fila mesclada. Mas pode acontecer que depois desse processo aqui, uma das filas fique vazia, então eu vou sair desse laço, mas a outra contenha algum elemento. Então aqui eu vou ter que me preocupar com isso. Então, nesse ponto aqui, eu vou fazer a seguinte verificação. Enquanto a fila F1 não está vazia, eu vou
inserir na fila FM, chamando remover da fila F1. Tá? E vou repetir a mesma coisa, vou até colocar aqui assim, simplesmente para melhorar a visualização. Tá? E vou fazer a mesma coisa para a fila F2. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou garantindo que se sobrou algum elemento em uma dessas filas, ou na F1 ou na F2, eu vou deslocar todos eles para a fila mesclada. Ah, mas e se a fila F1 estiver vazia? Não tiver nenhum elemento? Não tem problema. Quando ele fizer o primeiro teste aqui, ele já não vai entrar nesse laço, então não vai correr o risco dele tentar remover elemento de fila vazia. Tá? E aqui eu garanto que sempre que sobrar elemento em alguma das filas, eu vou movê-los todos para a fila mesclada. E por fim, basta retornar a nossa fila mesclada. Tá? Então vamos testar para ver se isso aqui deu certo. Aqui na main vamos criar duas filas. Eu vou usar o mesmo nome dos parâmetros lá, mas não faz diferença nenhuma, né? Poderia usar outros nomes. Então, eu vou inserir aqui alguns elementos. Vou usar os elementos que eu usei, que eu coloquei lá no slide mesmo. Então, por exemplo, a fila F1 vai ter 2, 4 e 5. 2, 4 e 5. E a fila F2 vai ter 1 e 3. Vou inserir 1 e depois o 3 na minha fila F2. Por fim, eu vou declarar aqui a minha fila, vou chamar de FM também, e essa variável FM então vai estar apontando para uma nova fila que vai ser criada lá na função mesclar fila. Vou passar como parâmetro para essa função mesclar fila F1 e F2, ela vai mesclar então essas filas e retornar uma nova fila para mim. Só para a gente testar aqui se deu certo, vamos remover todos os elementos da minha fila FM já imprimindo. Tá? Então, vou imprimir aqui, remover FM. Esse laço aqui simplesmente vai remover todos os elementos da fila FM e à medida que eu vou removendo, eu vou imprimindo. Tá? Só para a gente testar se deu certo. Como numa fila a gente sempre remove o início, então eu vou imprimir todos os elementos do início ao fim. E eu espero então que esses elementos saiam de forma ordenada. Então, tá lá, né? 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o resultado da fila mesclada, né? Mostrando que realmente ele mesclou as duas filas e criou uma nova fila ordenada. Tá?